Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Eu sou o Professor Kleber Paixão, você já me conhece. Esse canal pode ser também um pouco seu. Nós se tornarmos uma grande comunidade com a paixão pela teologia, paixão pela palavra de Deus, paixão pela Bíblia, paixão pela reflexão teológica, ok? Olha, se você gosta desse conteúdo do meu vídeo, meu canal, ele faz passo de formiguinha. Disputar com grandes canais aí é difícil. Então, se você gosta do meu conteúdo, curte, curte o vídeo, compartilha, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. Comentário positivo, tá, gente? Tem uns doidos que falam cada bobeira, assim. O pessoal fala uns comentários assim que eu não sei de onde o que a pessoa tá pensando na hora de comentar. Impressionante. Lógico, toda doideira ou qualquer coisa que venha me ofender, eu vou excluir. Não vou deixar comentário que fica me ofendendo. Ou falando besteira que não tem nada a ver com o vídeo que eu falei. Eu falei uma coisa no vídeo e a pessoa fala outra. Tem uma lá que falou desafio, não sei o que, e falou um monte de besteira. Eu falei, exclui, pelo amor de Deus. Vou gastar, não se gasta inteligência com bobeira. Mas se você gosta, deixa seu comentário positivo. Se você tá gostando, deixa sua saudação, da onde você é, qual estado, da onde está falando. Fala aí, faz um teste. Ok? Se você quiser ser membro, lembra, tem 3 valores lá de membresia. E você, sendo membro, você pode estudar teologia comigo. É só me chamar no WhatsApp, o contato vai estar na descrição desse vídeo. Ok? Maravilha. Mas se você não tiver cartão, não se preocupe. Me chama no WhatsApp. Se comece a estudar teologia comigo em 2025 e ganha um curso de história da igreja ministrado pelo meu professor amigo Dr. Misael. Ok? Ditos os recados paroquiais, vamos para o que interessa. Esse vídeo é um dicionário teológico. Faz parte do dicionário teológico que nós estamos montando lá no nosso canal, na nossa playlist. Olha que interessante. Nós vamos continuar na mesma vibe sobre eternidade. Né? A gente estamos trabalhando com o conceito de eternidade. Mas agora vamos trabalhar em Boécio. Trabalhamos no aspecto bíblico, trabalhamos depois no pensamento de Agostinho e vamos trabalhar no aspecto do pensamento de Boécio. Boécio, que muitos estudiosos chamam ele de o primeiro escolástico e o último romano, porque ele está naquele período intermediário, né? Período intermediário onde nós estamos começando praticamente a Idade Média e terminando ali o período ali que nós chamamos de patrístico e tudo mais. Pois bem, olha que interessante. Vamos pensar aqui sobre Boécio. O conceito de eternidade em Boécio é desenvolvido principalmente em sua obra A Consolação da Filosofia, que eu tive o prazer de lê-la. Eu indico a leitura, é fantástica. Confissões de Agostinho de Hipona. Confissões de Agostinho de Hipona. A Consolação da Filosofia são obras que você não pode sair desse planeta sem ter o prazer de ler. Tá bom? Vale muito a pena. A Consolação da Filosofia, onde ele apresenta uma visão profundamente influenciada pela filosofia clássica. Lógico, ele está sendo influenciado pelos neoplatônicos e influenciado também por Aristóteles. Especialmente por Platão e Aristóteles, com integração de elementos do pensamento cristão. Ele é um cristão convertido, mas está pensando a partir da perspectiva platônica, eu diria neoplatônica, e aristotélica. Ok? Pois bem, vamos ver aqui. Nós vamos falar um pouco sobre definição de eternidade. Definição de eternidade. Para Boécio, a eternidade é definida como a posse. Essa frase é fantástica. Eu tento decorar ela, nunca consigo, mas ela é fantástica. O que é eternidade para Boécio? A posse total, perfeita e simultânea de uma vida interminável. Isso é fantástico. Essa frase ela marcou a história da filosofia cristã e marcou a história da teologia. Eternidade é a posse total, perfeita, simultânea de uma vida interminável.
perfectae interminabilis vitae tota simul etis perfectas possessium. Essa definição sublinha dois aspectos principais. O primeiro aspecto que sublinha é a totalidade e simultaneidade. A eternidade não é um tempo infinito, mas um estado em que tudo acontece. É um instante em que tudo acontece. Ele, ele, ele vai quase na mesma pegada que Agostinho de Hipona, que nós trabalhamos no outro vídeo. É um estado em que tudo acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Sem sucessão características do tempo. Não há uma sucessão na eternidade. Onde Deus habita e o ser de Deus não há sucessões. Tudo acontece num instante só, simultaneamente. Porque nós temos totalidade, passado, presente e futuro, e simultaneidade. Ou seja, algo acontecendo simultâneo. Nós também trabalhamos também perfeição e imutabilidade. O eterno é completo, ou seja, é perfeito, não tem nada a mais. Para Deus nada se acrescenta e nada diminui. O eterno é completo e perfeito, sem qualquer mudança ou evolução. Como diz lá em Tiago, não há sombra de variação. Pois bem, eternidade versus tempo. Boécio distingue claramente o conceito de eternidade do tempo. Tempo é a dimensão em que os eventos ocorrem de forma linear, uma sequência de passado, presente e futuro. Há uma sequência passado, presente e futuro. É algo linear, acontecendo de forma contínua. Já a eternidade está fora do tempo. Ou seja, se a eternidade está fora do tempo, ela não está nas categorias temporais. Se a categoria temporal é linear, passado, presente e futuro, a eternidade já não trabalha nessa categoria, ela está em outra categoria. Eternidade está fora do tempo, transcende a linha temporal. Deus, sendo eterno, percebe todos os eventos de forma simultânea, enquanto os seres humanos os experimentam de forma sequencial. Qual a importância de pensar nisso? Você tem várias implicações. Uma delas, já viu, tem alguns teólogos que diz que Deus precisa olhar no corredor da história para enxergar quem ia levantar a mão para aceitar Jesus. Isso é um absurdo, porque se Deus é eterno, e as coisas acontecem nele simultaneamente, né? Simultaneamente. Então ele não precisa olhar para o corredor da história. Por isso que o conhecimento de Deus é exaustivo e completo e perfeito. O conhecimento que se dá no ser humano é sempre o conhecimento de a cada dia ele conhece mais alguma coisa. Já em Deus não, está completo, é um instante só, é um conhecimento completo e exaustivo. Então ele não precisa olhar para o corredor da história. Qual outra implicação, professor? A questão da morte. Oi, puxa vida, se Deus vê de forma completa e exaustiva todas as coisas de forma simultânea, não tem um momento que Deus vê nós mortos. Porque a morte é uma experiência que o ser humano perpassa, usufrui. Por quê? Por quê, professor? Porque Deus vê você pequeno, jovem, velho, depois vê você ressurreto. Não tem um momento que Deus vê você morto. Porque se morrer, deixar de existir o corpo, deixar-se de existir aqui no tempo e no espaço, porque você não é uma aniquilação, tá? No sentido de uma doutrina aí que tem por aí. Mas é no sentido de que o corpo deixa de existir no tempo e no espaço. Você se desfaz, ele volta pro pó. Então, cadê o corpo de Kleber? Não tá. Só que, como Deus trabalha na eternidade, esse instante onde você fechou o olho, bateu as botas, fechou o olho e abriu o olho para a ressurreição, para Deus é um instante só. Então Deus não vê você morto. Isso podemos até, lógico, conjecturar o texto bíblico. O texto não está falando isso, mas o texto bíblico diz: Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus não vê ninguém morto. Tá bom? Isso tem implicações na nossa antropologia teológica. E eu vou fazer um vídeo aqui sobre antropologia teológica, tem muita gente me pedindo. Tem outra pessoa também muito me pedindo sobre cristologia. Vou dar uma aula sobre cristologia. E assim por diante. Ok? Pois bem. Pois bem, vamos lá.
Terceira aplicação teológica. Boécio aplica esse conceito para explicar atributos divinos. Ele usa esse conceito de eternidade para vislumbrar os atributos de Deus. Deus, sendo eterno, tem conhecimento perfeito de tudo, passado, presente e futuro, sem que isso interfira no livre-arbítrio humano. Essa visão tenta harmonizar a presciência divina com a liberdade humana. Boécio trabalhou a questão também da predestinação Por isso que eu falo, não é só Calvino, gente. É Agostinho, é Boécio, Anselmo, muita gente trabalhou a questão do livre-arbítrio, Tomás de Aquino, né? Todos eles trabalharam a ideia de predestinação, livre-arbítrio e soberania divina. Então, essa visão de que Deus vê passado, presente e futuro de uma forma, em um instante só, não intervém no liberdade humana, no livre-arbítrio humano, no arbítrio humano. Você ainda tem escolha de fazer se você quiser. Deus não faz você um robô. Você tem vontade própria, você é um ser moral. Você tem decisões morais. Essa visão tenta harmonizar a presciência divina com a liberdade humana. A eternidade de Deus é marcada pela imutabilidade, reforçando que ele não está sujeito às mudanças e imperfeições do mundo temporal. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não. Uma coisa o tempo passar por ele e ele ser Deus hoje e amanhã ser menos Deus. Não existe isso. Deus é sempre, desde toda a eternidade, o único Deus vivo e verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, com todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Não tem um momento que Deus não deixou, teve nenhum momento que Deus deixou de ser Deus. Deus é sempre Deus. A vida de Deus é imutável. Ou seja, não tem mudanças em Deus. Não há sombra nem variação de dúvida em Deus. Ok? Reflexões filosóficas. Boécio combina a tradição filosófica com a teologia para responder questões existenciais e teológicas. Lógico, Boécio, como um bom filósofo, também vai pensar filosoficamente. Ele oferece conforto ao sofrimento humano, ao apontar que o sofrimento, sendo temporal, é limitado, enquanto que a eternidade divina oferece plenitude. Ou seja, esse sofrimento que temos aqui, essa carência que nós temos aqui das coisas, ele é finita, ela um dia terminará. Mas usufruir de Deus e da sua eternidade será para sempre, será plena, terá pleroma, será plena de vida, não terá fim. Esse conceito sublinha a distinção entre o finito humano e o infinito divino, mostrando a dependência da criação em relação ao Criador. Deus é infinito, a criatura é finita. Essa distinção tem que estar muito demarcada, muito clara. Se você for infinito como Deus é infinito, você é Deus. Então há uma distinção entre Criador e criatura aqui muito bem definida. Ou seja, Deus é infinito. O ser humano é finito. O universo é finito. Já viu gente falando, não, o universo é infinito. Não, gente, se o universo fosse infinito, o universo seria Deus. O universo teve um começo. E ele está se expandindo, mas um dia ele vai entrar em colapso. Ou seja, terminará. Não existe um universo infinito. Só Deus é infinito. O atributo de infinitude só Deus pertence. Ok? Comparações com outras tradições. O pensamento de Boécio dialoga com outras tradições filosóficas e religiosas. Ela dialoga com Platão. A ideia de eternidade como perfeição remonta ao conceito do mundo das ideias. Para Platão tinha um mundo perfeito das ideias, que é a ideia perfeita de cadeira, ideia perfeita de mesa, ideia perfeita de gato, ideia perfeita de homem. Né? Tá tudo lá no mundo das ideias. Que Agostinho vai se apropriar e vai cristianizar praticamente esse conceito platônico e neoplatônico, vai dizer que essas ideias não estão no mundo das ideias, mas na mente de Deus. Na mente de Deus tem todas as coisas perfeitas. E quando ela vem à existência a partir do verbo, o verbo, a palavra discursiva, a palavra externalizada, faz com que essas coisas venham a existir. Mas como elas vêm a existir no tempo e no espaço, elas são limitadas pelo tempo e pelo espaço, pela fragilidade das coisas.
Mas a ideia já está de forma seminal na mente de Deus. Os modelos arquétipos estão na mente de Deus. Agostinho vai trabalhar isso a partir de Platão. Boécio também não é muito diferente. Só que ele bebe da fonte de Aristóteles. A noção de um ato puro em Deus se alinha com a perfeição imutável. Aristóteles vai sublinhar de forma resumida que tudo é definido por ato e potência. Todas as coisas têm potência para ser algo, né? A semente tem potência para ser uma árvore. Essa árvore tem potência para gerar fruto. É tudo potência. E quando chega aquele movimento da potência ao ato, quando a coisa se atualiza no tempo e no espaço, ela está em ato. Agora, Aristóteles diz que como há um ser que ninguém causou ele, então ele não pode ter potência. Ele é ato puro, porque ele é um motor imóvel. Ninguém moveu ele, mas ele moveu todas as coisas. E por ele ser ato puro, Tomás de Aquino, outros, o Boécio, vai identificar isso como Deus. Deus como ato puro. Que ninguém causou ele, mas ele causou todas as coisas. Ele colocou todas as coisas em movimento. Mas ninguém movimentou Deus, por Deus ser imutável. Outra fonte também é o cristianismo, né? Para a Boécia, a eternidade de Deus reflete a visão bíblica de um Criador transcendente. Porque a visão bíblica demonstra que Deus é transcendente. Deus cuida das coisas humanas, Deus cuida do tempo e do espaço, Deus age no tempo e no espaço, mas Deus transcende todas as coisas. Ele não está preso. Lembra, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não está preso às coisas humanas. Deus não está preso às coisas finitas. Nada agarra a Deus e segura a Deus. Nem o nosso conceito. Daí por isso que nós trabalhamos numa teologia apofática, porque o nosso conceito não pode definir o que ele é, e dizer o que ele é, e resumir o que ele é. A minha palavra, o conceito que eu uso, não pode resumir o que Deus é. Deus sempre vai transcender a linguagem. Deus vai sempre transcender o intelecto. Deus sempre vai transcender as reflexões humanas. O cristianismo trabalha com Deus transcendente. Em conclusão, de forma resumida esse vídeo, Boécio sintetiza a filosofia clássica e fé cristã, oferecendo um entendimento da eternidade que tem profundas implicações, tanto para a metafísica, né, que é uma área da filosofia, a metafísica, desde lá de Aristóteles, quanto para a teologia. Sua definição continua sendo uma referência central no pensamento filosófico teológico sobre o tempo e a existência divina. Muito interessante. Ele é uma influência sobre o pensamento dele, ainda continua marcando a filosofia, a teologia e a metafísica. Hoje em dia, para estudar a filosofia da religião, você tem que estudar Boécio. Vai estudar teologia, tem que estudar Boécio. Vai estudar filosofia cristã, tem que estudar Boécio. Ok? Esse é o legado de Boécio no que diz respeito ao conceito de eternidade. No próximo dicionário, deixa eu montar aqui, no próximo dicionário teológico que nós vamos mensurar aqui, nós vamos fazer outra palavra, um outro conceito para enriquecer o seu vocabulário. Não adianta estudar a lei e não saber os conceitos, o vocabulário, o significado e como aplicar, tá bom? Esse é o meu legado aqui para todos vocês. O meu dicionário teológico traz essa ideia de divulgar boa teologia, mas também melhorar o seu vocabulário teológico, o jeito de você falar e refletir teologia. E depois ainda vou ter outros vídeos que nós vamos criar aulas magnas, aulas interessantes em certos assuntos da teologia. Se Deus quiser, Deus dando vida e saúde, próximo ano promete. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos, deixe o sininho marcado. E se quiser ser membro, seja membro. Me chame no WhatsApp que você tem benefícios. Ah, mas eu não quero ser membro, mas quero cursar teologia com o senhor. Me chama no WhatsApp que você ainda ganha um curso de história da igreja. Tá bom, meus amigos? Tá bom, meus irmãos? Tamo junto nessa. Deus abençoe vocês e espero vocês na próxima. Até lá.